Fala galera do canal, vídeo novo na área aqui, PTBR. Conforme a gente já tinha alinhado aí, vou mandar um em inglês e um em português. E se alguém pedir, a gente faz em espanhol também. Bom galera, hoje a gente vai falar sobre uma forma simples de implementar um DevOps na sua empresa, utilizando o GitHub e os conceitos de CI/CD, né? Aqui eu explico várias coisas, a convenção de nome que está sendo utilizada, mas para não perder teu tempo, eu vou fazer o seguinte, eu coloco para rodar e vou te explicando. Aqui eu já fiz a alteração do package, tá? Ele já está aqui ó, alterado. Eu vou com git add nele aqui, vou comitar. No commit eu sempre utilizo o name convention também, porque isso facilita para quem faz a aprovação, porque aqui só tem eu, né, nesse ambiente. Mas na vida real, você aprova ticket dos seus colegas aprovam os teus, e assim segue a vida. Tá? Então vou dar um push aqui para subir minha alteração, e beleza, foi atualizado. Aí eu venho aqui, já estou com a branch aqui atualizada, ele já identificou que teve alteração, eu faço aqui um compare e pull request. Minha primeira alteração eu vou mandar para develop. Tá? E como eu falei, eu gosto de utilizar o name convention, a gente já vai falar disso, para ficar fácil para quem aprova entender do que está falando. Eu sei que você consegue criar um tracking facilmente no Gira ou em outras ferramentas, mas isso também ajuda muito a pessoa que está aprovando. Então, essa é a ideia, tá? Name Convention é mais para deixar todo mundo na mesma página. Então, eu vou dar um create pull request, e aí, behind the scenes, né, vai começar a rodar minhas actions aqui. Tá? Então agora, enquanto vai rodando, vamos conversando. A ideia que a gente está explicando aqui utiliza o GitHub, mas também funcionaria no Bitbucket, funcionaria no GitLab, funcionaria no DevOps. É lógico que a configuração lá seria diferente, não seria a mesma, né? Porque cada um tem a sua peculiaridade, não tem para onde correr. Nesse teste, eu estou utilizando apenas uma org de desenvolvimento, né? Uma develop org. Mas você pode utilizar Scratch org, você pode utilizar Sandbox e produção, claramente, que esse é o objetivo. Tá? Mas aqui, só para ser fácil, eu estou utilizando a mesma org. É uma single org, onde eu estou direcionando toda a configuração para lá. E como isso funciona? A gente criou aqui um name convention, e esse name convention é uma convenção de nomes. Então, vamos supor que você utiliza o Gira ou o ServiceNow para criar as suas alterações, especificar o que você tem para fazer. Então, você tem um ticket, né, um ticket number, vamos supor que é um dev12 aqui que eu estou utilizando, inclusive é o mesmo nome da branch, mesmo nome do commit e mesmo nome que eu coloquei aqui no pull request, tá? Então você tem esse name convention e você segue ele para fazer o quê? Vamos supor que você tem uma nova alteração, é uma feature, então você coloca feature barra o nome do ticket ou o nome da branch. Não importa, tem que ser o nome da branch. A gente utiliza o ticket porque é mais conhecido pelas empresas, né? Aparentemente aqui deu um erro. Vamos ver o que é. Você vê aqui Actions. Vamos ver o que falhou. Check only. Ele falou que ele não achou meu package. Espera aí, vamos ver isso de novo aqui. Então, é exatamente isso que eu falei. O package tem que seguir o mesmo nome da branch. Então, vamos olhar na branch como é que tá. É a dev12.
Fast. Package deve... Oh! Errou feio, faltou um ponto aqui, ó. Não tem problema. Deu ruim, volta lá e altera. Inclusive eu fiz isso de propósito, para mostrar para vocês essa funcionalidade aí, entendeu? Não foi porque deu erro não. Tá? Então coloquei o ponto aqui que faltou. Git status. Tá ali, ele entendeu que teve essa alteração. Vou dar um add. Vou comitar novamente. Vou usar o mesmo commit. Só vou alterar. Package update. Name. E push. Isso já vai mandar minha alteração de novo para lá. Com isso, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, tá? O que acontece no Bitbucket, já que a gente também cita o Bitbucket aqui. Se você estiver rodando no Bitbucket e acontecer um erro desse no Flow, ele parar por algum motivo, você vai entrar lá em Workflow, vai clicar nele e vai mandar executar, que ele já vai executar com esse commit que você fez, tá? Então aqui seria mais ou menos isso aqui. Você clicaria aqui e daria um rerun. Ele já executaria pegando essa nova informação que você acabou de commitar. Infelizmente, no GitHub ele não faz isso. No GitHub, ele executa com a mesma versão do commit que tinha. Então, para dar um bypass nesse problema, a gente criou aqui esse workaround. Ele sabe que o commit está aqui, mas ele executa com aquela versão antiga. Então, você simplesmente dá um close. Ele fala assim, ó, fechou. Quando você dá um close, ele faz o quê? Nada. Você fechou. Ele só vai fazer se você... na hora que você cria o pull request, ó, vou dar um reopen nela. Você cria ou você dá um reopen, aí ele dispara o trigger. Tá? Ele dispara o trigger e começa a executar o action aqui. Ó. Tá vendo? Se você der close, nada vai acontecer. Então ele vai estar executando o action sempre que você criar ou der reopen. Atualizou algum commit? Dá um reopen, porque o Git ele não é muito espertinho nesse sentido aí. Inclusive a gente está falando disso aqui também, tá? Então aqui eu estou usando esse meu exemplo aqui, a branch e o package tem que seguir o mesmo nome. Se você não usa essa convenção, você pode usar outra, mas é simplesmente isso. Tem que ser package traço nome da branch. Vai funcionar, que é isso que a gente está falando aqui, ó. Tá? Vai funcionar certinho, não vai ter nenhum problema. E aí você faz o pull request e o que acontece é exatamente esse fluxo aqui, ó, tá? Você vai desenvolvendo e movendo entre os ambientes, que vai fazendo os deployments até chegar no ambiente produtivo. Se o pessoal de QA descobrir algum erro, quebrar o seu código, não tem jeito, meu amigo. Você vai voltar, vai fazer de novo e vai dar push novamente e vai começar de novo. Tá bom? É claro que para isso funcionar realmente bem, você tem que ter uma proteção nas suas branches, né? Então, aqui a gente colocou um link, você pode ler como você faz isso, e você configura a sua branch para que ela respeite o esquema de aprovação, tá? Então, você tem como configurar aqui em Settings, você define para cada branch quem aprova, quem não aprova, quem pode dar bypass na aprovação, quem não pode, para onde que tem que ser um grupo ou somente uma pessoa, tá? Isso é bem bacana para você gerenciar a aprovação. Mas voltando aqui onde a gente estava, isso. E, bom, não tem jeito, se você não atingir a cobertura da classe de teste, vai dar erro e não vai passar, tá? Pode ver que aqui passou. Então, se você vir aqui no pull request, ele tá ticadinho aqui verdinho, e aqui na org, você vai ver que ele passou. Deixa eu atualizar, peraí, que eu não sei se está no horário certo ali. Vamos ver. Ah, agora sim, agora tá. Você vai ver que aqui na org, ele passou, validado com sucesso. Tá vendo? Então, ele validou.
ele rodou as classes de teste e falou assim, dale. Mas como ele fez isso? É muito simples, a gente está utilizando outro name convention que a gente está acreditando que as suas classes vão ter um nome da classe, teste. E aí a gente tem um Node.js file aqui rodando por trás, que ele vai simplesmente fazer a leitura do package e vai acrescentar o teste no nome da classe. Para cada classe que ele encontra, cada Apex Class, ele acrescenta o teste, verifica se realmente é uma classe de teste e coloca na linha de comando para executar. Tá? Ah, que linha de comando? Bom, ele vem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o capô do Fusca para vocês darem uma olhada. Ele vem aqui, ó, ele faz login, ele converte o package e aí ele roda a validação. Tá? Aqui você vai ver que ele foi executar o comando e rodou os testes, mas ele para fazer essa execução das classes de testes, ele identifica elas primeiro. Tá? Ele lê o package, identifica e te fala quais que vão ser executadas para não ter que executar todas as classes da organização. Ah, é uma boa prática executar todas as classes da organização. Na verdade é. O problema é que às vezes, eu não sei vocês, mas eu trabalho muito com projetos. E muitas vezes você tem classes quebradas lá que outra equipe está fazendo, outro time está fazendo. E não é porque a dele está com problema que você não tem que executar a tua. Então, por isso, essa execução vai se referir somente ao que você está alterando. Então você vai garantir que o teu código está passando certo, e aí no final da release você pode fazer um teste completo, alguma coisa assim, se você tiver certeza. Mas a gente fala disso também num próximo vídeo aí, tá? Então, se você não atingir a classe, a cobertura vai dar erro, se atingir, vai passar, beleza, né? E, bom, isso acreditando que a classe vai sua classe de teste vai seguir exatamente esse nome. Então aqui a gente tem um account controller, account helper e criou essa account controller test. Essa account controller test é que vai fazer a cobertura das duas, porque é bem simples, tá? Tá tudo no repositório aqui, depois você dá uma olhada aí. Ela é bem simples e ela vai cobrir as duas. Então assim, ó, passou na validação, eu já fiz a configuração para que se não tiver pelo menos uma validação aqui, ele não te deixa fazer o merge. E se não tiver uma aprovação, uma configuração que eu deixei aqui, mas como só tem eu, então eu mesmo marco aqui, porque eu também estou configurado que eu posso dar esse bypass, e vou fazer o merge. Se eu der o close, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Ele vai simplesmente ignorar. Mas se eu confirmar o merge, aí ele vai executar o deployment. Tá? Então agora o deployment realmente vai ser executado aqui. Tá? Vamos deixar aqui. Deixa ele executando aqui, ele não vai te mostrar nada, mas aqui em Actions, você vai ver que o Action está executando. Tá? Aqui o que deu erro aquela hora, o outro que ele skipou, o sucesso e o deploy que está acontecendo. Tá? Mas aí você fala assim, pô, mas a minha classe, aqui na minha organização, infelizmente, a classe de teste não segue esse padrão. Tem algum padrão? Se tiver, é só você adaptar. Não tem nenhum padrão. Aí a gente tem uma outra forma de fazer isso, utilizando um test specification file. Mas eu vou colocar isso também numa outra versão, onde você define quais são as classes de teste e roda o pacote, automaticamente também ele lê, pega a informação de lá e põe para executar. Também é muito bom, dá para utilizar das duas formas. Ah, mas e se você não tem classe de teste envolvida? Cara, melhor ainda, vai passar igual. Só que vai passar mais suave, porque não precisa da cobertura, já está tudo certo. Tá? E bom, daqui para baixo eu estou só explicando o que você vai precisar ter na sua máquina, como é que a gente está fazendo esse deploy por pull request, que foi o que eu mostrei para vocês, que ele executa ele executa trigger na criação ou nesse reopen que eu fiz, quando você faz o merge, e se você der o close, ele não faz nada. Que foi aquilo que eu fiz. Olha, e aqui, ó, passou. Deu merge, passou. Meu pull request está mergeado. Só para a gente falar mais um pouco aqui, eu vou fazer mais um pull request aqui, ó.
eu vou mandar para mim, eu passei por develop, na verdade eu vou passar por UAT, que é o que eu coloquei aqui no desenhozinho, e vou pegar da develop. Eu quero utilizar aquela mesma convenção de nome. Então eu vou pegar aqui o nome que eu já copiei. E aí nesse momento você estaria fazendo o deployment para outro ambiente, tá? Eu estou utilizando o mesmo porque eu só preciso que você entenda como é que isso funciona. Entendeu como é que funciona? É só pegar o do repositório e colocar para rodar. Aqui eu explico como é que você faz o setup de tudo isso, que é o ideal você criar um usuário para fazer o deployment. Você precisa de um connected app, tá? E aqui eu te explico como é que você configura. Você precisa de um certificado, então você instala um OpenSSL. É claro que eu estou utilizando o Git Bash. Quem já viu os outros vídeos do canal aí sabe que eu prefiro muito o Bash. Se não viu, dá uma olhada aí nos vídeos, tá? Tem link na descrição aí. Aí você cria essa chave, né? Chave digital, e você não deixa ela no arquivo dentro do repositório, tá? O que você faz? Você coloca na configuração aqui do Git. Por quê? Muito mais seguro. Segurança é a chave, tá bom? Você não precisa ter isso aqui aberto para todo mundo e ele vai estar na configuração. Quem precisar alterar, vai conseguir alterar porque tem acesso. Quem não, não. E aí você coloca essa certificação digital nesse seu Connected App, aguarda o tempo necessário e aí você já está com quase tudo pronto. Mas você tem esses Git Actions, que isso aqui que está executando são esses Git Actions, tá? Ó, tá vendo? Passou novamente, tá? Você vem aqui no Actions, você vê que ele passou com sucesso, ó, tá vendo? Ele rodou esse check only. É o mesmo ambiente, a gente sabe disso, mas na vida real seria outro. Validação sucesso, você só precisa vir aqui no pull request, validou, a pessoa necessária já fez a aprovação do que precisava, você vai e dá o merge. Confirma e pronto, vai aplicar o deployment lá. E por último, aplicou, o pessoal testou, tudo certo, manda para produção. E aí, vida que segue. Aqui eu estou exemplificando, estou mostrando para vocês o que são esses actions, tá? O que são esses actions, na verdade, aqui? Eles são esses arquivos YML, que é um padrão conhecido aí no mercado, que você configura e você consegue mesclar alguns bash commands e uns Node.js no meio. Então, cara, te dá um poder incrível de trabalho, tá? E aqui eu mostro o que você precisa ter configurado. Eu estou configurando CI, produção, UAT, mas aí você adequa conforme a sua necessidade aí, tá? Bom, a próxima versão eu vou colocar uns destructive changes também, tá? Essa versão aqui não tem ainda, mas a próxima terá com pré-deployment e pós-deployment, porque realmente eles são muito necessários aí. Então, galera, se você gostou, não se esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal, compartilha para ajudar a comunidade aí. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.